que ninguém respeita Rodrigo Raio? Pelo que podemos ver, sem Neymar, a seleção brasileira se torna um bando. Uma seleção comum que não tem tantos recursos assim. E recentemente o Ballon d'Or, a Bola de Ouro, anunciou seus 50 principais indicados ao prêmio anual, com ausência de alguns jogadores notáveis, incluindo Rodrigo Raio, um dos principais jogadores que levou o Real Madrid ao triunfo na última temporada. E além disso, o atual camisa 10 da nossa seleção brasileira. Será que estamos tão feio assim na fita para ter um camisa 10 que não está nem no top 50 da Bola de Ouro? Ou essa foi só mais uma injustiça do prêmio francês? É por isso que hoje vamos descobrir por que ninguém mais respeita o Rodrigo Raio, o nosso futuro camisa 10, e entender como está a cabeça desse grande jogador, e até o que isso pode causar na carreira dele. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Foi a primeira vez desde 2023 que tanto Cristiano Ronaldo quanto Lionel Messi ficaram de fora da lista dos 50 melhores. Isso sinaliza que uma nova era do futebol finalmente chegou. Fiquei extremamente surpreso em não ver Messi na lista, especialmente depois da atuação que teve na Copa do Mundo. Mas o que foi chocante de fato é Rodrigo não ter entrado nem no top 50. O Real Madrid teve 7 jogadores diferentes indicados, mas logo o Rodrigo, que foi uma peça-chave na conquista da Champions League e da La Liga na temporada passada, não estar entre os 30 melhores deixou todos de queixo caído. Isso é apenas mais uma prova que Rodrigo continua sendo subestimado. Mas a pergunta que fica é o que mais ele precisa provar para ser respeitado na Europa. Hoje o Raio que surgiu na Vila já deu muitas alegrias aos torcedores merengue. E apesar de não ter tanto êxito assim na sua seleção brasileira, o cara está fazendo chover em território espanhol. Mas isso já não parece o suficiente. Por que será que ninguém respeita Rodrigo mundo afora? A verdade é que desde que chegou ao Real Madrid vindo do Santos, no Brasil, Rodrigo sempre esteve à sombra de Vinícius Júnior. Enquanto Vini estava no Flamengo, todos os holofotes estavam sobre ele. E Rodrigo, levando o Santos a uma final de Libertadores, não recebia tanta mídia assim. E mais recentemente ele também tem estado à sombra, só que agora é de Jude Bellingham. E logo depois surge Kylian Mbappé. Apesar de ter apenas 23 anos e já ter disputado 225 jogos pelo Real Madrid, com 55 gols e 42 assistências, além de ter conquistado 2 Champions League, 2 Supercopa e 3 títulos da La Liga, Rodrigo ainda é duramente subestimado por muitos fãs do Real Madrid e pelos torcedores do futebol em geral. E o fato dele não ter sido indicado ao top 30 do Ballon d'Or mostra exatamente o reflexo disso, o que pode estar devastando o psicológico do craque. Na temporada passada, Rodrigo jogou 51 partidas, marcou 17 gols e deu 9 assistências, incluindo uma assistência crucial no primeiro jogo contra o Bayern de Munique nas semifinais da Champions League. Ele também marcou 2 gols em 2 jogos contra o temido Manchester City nas quartas de final. Teve uma sequência de 3 jogos na La Liga em que marcou 5 gols e deu 3 assistências, além de ter marcado um gol decisivo contra o Atlético Bilbao, para garantir uma vitória em um jogo muito duro que acabou 2-0 para os merengues. E marcou um gol e deu uma assistência no El Clássico na final da Supercopa contra o Barcelona. Mesmo assim, ele permanece à sombra, com Vinícius Júnior recebendo todos os elogios. Mesmo com o Rodrigo tendo uma verdadeira atuação de elite, parece que ele nunca deixará de ser um coadjuvante. Tudo isso em uma única temporada aos 22 anos, e ainda assim, ele não está entre os 30 melhores. Isso mostra por que Rodrigo nunca recebe o reconhecimento que merece, mesmo tendo sido fundamental para o Real Madrid na conquista da Champions League. Ao sair do banco, naquela semifinal contra o Manchester City, aos 20 anos e marcar 2 gols em poucos minutos para levar o time à final contra o Liverpool, mesmo quando ele terminou a temporada 22-23 com 19 gols e 11 assistências em 12 jogos da Champions. Parece que nenhum esforço do cara é reconhecido. E nessa temporada, mesmo com a chegada do badalado Kylian Mbappé, ele já marcou um gol e deu uma assistência. E não interessa, Rodrigo continua ainda mais subestimado do que antes. Os números e desempenho de Rodrigo mostram quão bom ele é e como tem sido consistente há muito tempo. Aos 23 anos, ele é facilmente um dos atacantes mais completos e que trazem mais emoção para o torcedor no futebol mundial. A verdade é que ele tem pouquíssimos pontos fracos e se destaca por sua versatilidade, tanto na criação das jogadas quanto na finalização delas. Apesar de não ser tão plástico e não dar dribles tão bonitos, Rodrigo é rápido e eficaz. Tanto que ele é um dos principais jogadores do futebol mundial quando se trata em números de criação de jogadas.
Também é um dos principais jogadores que mais conduz jogadas para o gol dos adversários, é um dos principais em dribles bem-sucedidos e um dos mais eficazes na criação de jogadas que resultam em chutes a gol. Além disso, ele tem ótimos números em bloqueios defensivos, o que mostra a sua disposição para trabalhar na defesa. Apesar de ser um dos jogadores mais talentosos em um dos maiores clubes do mundo, Rodrigo quase nunca supera suas expectativas de gol. É claro que estatísticas não contam tudo, e o estilo de cada jogador é diferente do outro. Alguém que dribla mais, como Vinícius Júnior ou Kylian Mbappé, pode ter números maiores do que Rodrigo. Mas o fato é que dentro das quatro linhas, quando o bicho pega, o Rodrigo nunca apertou. E se falar em quesito de criação de jogadas e jogadores que realmente são eficazes no ataque, Rodrigo certamente está no top 5, muito à frente de grandes estrelas do futebol inglês e muito à frente de outras grandes estrelas do futebol espanhol também, que inclusive ficaram à frente dele no prêmio da Bola de Ouro. Isso sem contar que o Raio sempre aparece nos grandes momentos. Ele já marcou gols em jogos decisivos e importantes para o Real Madrid. Ele arrastou sozinho seu time para uma final de Champions League aos 20 anos. É um jogador consistente que tem entregado ótimos desempenhos desde a sua chegada no Real. E a dura verdade é que eu acho que ele vai continuar sendo desrespeitado como tem sido, até que ele continue no Real Madrid, cercado de grandes estrelas e que além de jogarem muito futebol, na verdade tem muita mídia em cima deles. Sem dúvidas, Rodrigo merecia ter uma colocação melhor na Bola de Ouro. Ele é facilmente um dos melhores pontas do mundo hoje e merece muito mais reconhecimento do que recebe atualmente. Mas enquanto ele estiver ao lado de estrelas como Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Mbappé, infelizmente é provável que ele continue sem o crédito que merece. E enquanto isso, na seleção, mesmo recebendo o peso de ser o futuro camisa 10, parece que ele tem sentido essa carga. E eu sinceramente acredito que ele possa dar conta do recado, mas não nesse momento. Nas suas últimas atuações pela seleção fica nítido que se trata de um jogador de muita raça e com muita vontade de fazer as coisas darem certo no campo. Mas no cenário atual, onde o Brasil se encontra em um caos dentro e fora dos gramados, ele não está se mostrando ser a solução dos problemas. Na verdade, o que está parecendo é que ele é mais uma vítima nessa baderna chamada CBF. Muitos inclusive criticam o Raio e dizem que ele não merece ter a 10 da seleção que já foi de Pelé, Neymar, Ronaldinho em suas costas. Mas atualmente, eu acho que ninguém pode pegar esse papel e dizer que vai fazer. Mas apesar de todas as críticas, algo que impressiona em Rodrigo é sua calma e paz em relação a esse tipo de situação. Mesmo diante de todas as críticas e de tudo que tem acontecido, ele nunca perdeu a linha e nunca se deixou abalar, mostrando o que realmente sabe fazer dentro de campo. E pro desespero de quem chora, nesse verão, o cara recebeu a notícia de que o seu clube Real Madrid estaria disposto a trocá-lo por outra grande estrela do futebol europeu. Essa informação vem repercutindo e causando muita polêmica com a imprensa espanhola nas últimas semanas. Mesmo vencendo todas as críticas, engolindo a seco a chegada de Kylian Mbappé, que parece ser para substituí-lo, e sendo considerado um dos principais destaques da equipe comandada por Carlo Ancelotti, o brasileiro pode acabar sendo negociado. Interessados, inclusive, não faltam no futebol do brasileiro. Recentemente, clubes como Paris Saint-Germain, Liverpool e Manchester City demonstraram interesse no futebol de Rodrigo. E de acordo com o portal, 4 clubes da Premier League se juntaram em uma reunião e perguntaram ao Real Madrid sobre a situação do brasileiro de 23 anos. Mas atualmente o Rodrigo tem contrato até 2028 e sua cláusula de transferência é de 1 bilhão de euros, o que equivale a 5,4 bilhões na cotação atual. Os clubes gigantes da Inglaterra sabem que contratá-lo é uma missão muito dura, a menos que o jogador se interesse demais na negociação. Atualmente, o valor de mercado de Rodrigo é de 100 milhões de euros, cerca de 540 milhões de reais, o que já deixa claro que não sairá do clube merengue por menos desse valor. E o que pode ser mais dolorido para Rodrigo é que o Real Madrid já teria até um substituto. Isso porque, de acordo com o portal Real Madrid Exclusivo, o clube merengue está disposto a trocar Rodrigo por Florian Wirtz, grande destaque do Bayer Leverkusen na última temporada. Mas o negócio não seria uma troca direta entre os clubes, visto que o brasileiro não jogaria na Alemanha. Florentino Pérez, na verdade, venderia Rodrigo e com o dinheiro contrataria o alemão. No entender da diretoria, apesar de não fazerem exatamente a mesma função em campo, o alemão poderia se encaixar melhor no atual time. É o grande desejo deles para essa temporada. Mas apesar da diretoria estar querendo boicotar Rodrigo,
No cenário atual do Real Madrid, ele se sente protegido por Ancelotti, que o considera um jogador indispensável em seus esquemas de jogo. No entanto, com a chegada de Endrick e Mbappé, além da presença de Brahim Dias, Joselu e Güler no elenco, o brasileiro sabe que sua vaga no time titular está muito ameaçada. Mas enquanto isso, o Rodrigo segue no Real Madrid. Na temporada atual, o atleta já soma 5 jogos disputados com 1 gol e 1 assistência e tem contrato até 2028. Respeitando ele ou não, o Rodrigo segue trabalhando e, com certeza, grandes coisas virão nessa temporada. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Como será que deve estar a cabeça de Rodrigo? E em qual lugar ele deveria ter ficado na Bola de Ouro? Ou ele fora do top 50 ficou justo? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo, já sabe, deixa aquele like, aquele abraço e tchau!